eu queria que você meditasse comigo em algo que está escrito no livro de 2 Timóteo, capítulo 2. Você não precisa nem abrir aí a sua Bíblia, porque eu vou colocar aqui na tela, depois você só confere na sua Bíblia para ver se está igual, né? Então, acompanha aí, por favor. No livro de 2 Timóteo, capítulo 2, a partir do versículo 19, a Bíblia diz aí: o Senhor conhece os que são seus. Olha só, o Senhor conhece os que são seus. E qualquer que profere o nome de Cristo, aparta-se da iniquidade. Então, primeiro, Deus ele conhece todos aqueles que são seus. E os que proferem o nome de Cristo se apartam, ou seja, se afastam da iniquidade. A iniquidade são os pecados que cometemos quando satisfazemos as nossas vontades. Então, quando nós fazemos a nossa vontade, a vontade da carne, e isso desagrada a Deus, esse pecado é chamado de iniquidade. Então, quando nós professamos, quer dizer, servimos ao Senhor Jesus, Ele nos conhece, porque Ele conhece os seus. E para que nós venhamos estar próximos de Deus, nós temos que nos afastar da iniquidade, se afastar do pecado, das coisas desse mundo. Então já começa por aí. Aí no versículo 20 ele continua dizendo assim: ora, numa grande casa, não somente há vasos de ouro e de prata, mas também de pau e de barro, uns para a honra, outros, porém, para a desonra. Então, vamos ler mais uma vez para mim poder explicar para você. Ora, numa grande casa, não somente há vasos de ouro e de prata, mas também de pau e de barro, uns para honra, outros, porém, para desonra. Então, nós entendemos aqui o seguinte: há vários tipos de vasos. Tem aqueles de ouro, tem aqueles de prata, tem os de madeira e tem os de barro. Alguns servem para a honra, outros, porém, para a desonra. Ou seja, independentemente da forma, da cor, do material que é feito o barro, aliás, o vaso, se é de barro, se é de madeira, se é de ouro, se é de prata, cada um deles serve para alguma coisa. E alguns são para honra, outros para desonra. Assim somos nós. Nós todos somos um vaso. Alguns são vaso de ouro, quer dizer, servem para uma coisa, são usados. Um vaso de ouro a gente imagina que é valioso e que não é qualquer coisa que se coloca dentro dele. Outros são vasos de prata, não são tão valiosos como o ouro, não são tão usados para as mesmas coisas que são usadas a de ouro, são usados para outra coisa. Então cada um de nós temos uma utilidade, cada um de nós servimos a Deus de uma forma, cada um de um jeito. Mas todos nós temos que escolher se vamos ser vasos de honra ou se vamos ser vaso de desonra. Então, não importa se é vaso de ouro, de prata, de barro ou de madeira. Não. O que importa é se você é um vaso de honra ou de desonra. Porque quando nós obedecemos a Deus e fazemos a sua vontade, nós honramos a Ele. Quando nós falamos sobre honrar a Deus, não significa apenas apresentar ofertas no altar. Eu vou honrar a Deus com o meu dízimo, eu vou honrar a Deus com a minha oferta. Não! Nós honramos a Deus com as nossas atitudes. Nós honramos a Deus com o nosso comportamento. Quando nos afastamos da iniquidade, nós estamos honrando a Deus. Porém, quando vivemos na iniquidade, estamos desonrando a Deus.
ainda mais se você profere o nome de Cristo. As pessoas que se dizem cristãs ou crente, que dizem servir a Deus, que dizem ser servos de Cristo, que proferem o nome de Cristo por aí, mas dão um mau testemunho, vivem uma vida de iniquidade, elas estão honrando a Deus? Não, elas estão desonrando a Deus, desonrando o seu nome. Então, isso é muito importante. Nós temos que escolher se seremos vasos de honra ou se seremos vaso de desonra. Então, vaso de desonra são aqueles que vivem na iniquidade, que têm um mau testemunho, que vivem uma vida num comportamento mundano, que não tem nada a ver com Deus, e ainda proferem o nome de Cristo, quer dizer, se dizem ser cristãos, se dizem ser de Deus, e não são. Então, é importante isso. Nós temos que escolher se seremos vaso de honra ou se seremos vaso de desonra. Como? Através das nossas atitudes, através do nosso comportamento, através do nosso exemplo. Então, de nada adianta, por exemplo, você já deve ter visto, conhecido pessoas que dizem ser de Deus, que dizem ser cristão, mas dão um mau testemunho, têm um comportamento que não agrada a Deus, que desonra a Deus. Então, veja, não adianta só dizer que é de Cristo, nós temos que ser um vaso de honra. Então, não importa se tem dinheiro, não importa como se veste, não importa como fala, ou seja, não importa se o vaso é de ouro, se é de prata, se é de barro, se é de madeira. O que importa é se você tem sido usado para honra ou se tem sido usado para desonra. Aí no versículo 21 ele continua dizendo: de sorte que se alguém se purificar destas coisas, será vaso para a honra, santificado e idôneo para o uso do Senhor e preparado para toda a boa obra. Então, quando a pessoa se purifica, ela é um vaso de honra, santificado e idôneo para o uso do Senhor e preparado para toda a boa obra. Então, esse é o vaso que nós temos que ser, vaso de honra, que vive em santificação, ou separado deste mundo, das coisas desse mundo, e que Deus pode nos usar. Então, quando nós somos um vaso de honra, ou seja, vivemos uma vida de santidade, de obediência, aonde o nosso caráter, o nosso comportamento, a nossa pessoa transmite Deus para as outras, então ali nós estamos sendo um vaso de honra para Deus. E nós sendo um vaso de honra, a partir do momento que nós se tornamos um vaso de honra, quer dizer, se separa desse mundo, se purifica das coisas erradas, das coisas que não agradam a Deus, que não honram a Deus, então nós se tornamos um vaso preparado para a obra do Senhor, quer dizer, Ele vai poder nos usar, nós teremos algum tipo de utilidade para Ele, diferente do vaso de desonra, que Deus não pode usar. Quem acaba usando é o diabo. E aí, para concluir, no versículo 22, ele diz: foge também das paixões da mocidade e segue a justiça, a fé, o amor e a paz com os que, com um coração puro, invocam o Senhor. Então, não é só invocar a Deus, não é só clamar a Deus. Nós temos que fugir das paixões da mocidade, ou seja, das coisas que, quando jovem, tentam nos atrair. Não quer dizer que atrai só o jovem, mas começa desde a juventude, né? Desde a juventude, as coisas desse mundo nos tentam atrair, nos tentam nos seduzir. As coisas desse mundo. Então foge delas e segue o quê? A justiça. Primeiro a justiça, a fé, o amor e a paz. Você vê que se fosse colocar numa ordem, geralmente as pessoas iam colocar primeiro o amor,
depois a paz, depois a justiça e a fé, ou então a fé e depois a justiça por último. Se as pessoas fossem alocar essas 4 coisas em uma ordem, todo mundo colocaria amor em primeiro lugar, paz, fé, justiça. Mas a Bíblia está fazendo exatamente o contrário. Segue primeiro a justiça, o que agrada a Deus, o que honra a Deus. Segundo, a fé, porque para você viver uma vida de justiça, você precisa viver pela fé. A fé do sacrifício, a fé de se afastar, de fugir das coisas desse mundo, das paixões da mocidade, das coisas que nos seduzem à iniquidade, ou seja, os prazeres da carne. Então, justiça, fé e depois amor e paz. Então, olha a importância de nós sermos um vaso de honra para agradar a Deus e sermos útil na mão dele. Então, voltando no versículo 20, uns são vaso para a honra, outros para a desonra. E no versículo 21, de sorte que se alguém se purificar destas coisas, será vaso para honra, santificado e idôneo para o uso do Senhor e preparado para toda boa obra. Então, que você seja esse vaso de honra e jamais vaso de desonra. Tá certo? Essa era a palavra que eu queria compartilhar com todos vocês nessa noite.